Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Estão me escutando bem? Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos todos. Esperar mais algumas pessoas aí entrarem. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar. Queria dar as boas-vindas a vocês. Chegaram aí pontualmente. Quero me apresentar, muito prazer. Sou Mariana Fortaleza, sou psicóloga de formação e faço parte da equipe do IEL Ceará. Boa tarde para quem está chegando agora. Queria agradecer a vocês que sempre estão conosco, participando das nossas lives. Nós construímos todas essas temáticas, né, pensando realmente no desenvolvimento de vocês, né, atentando sempre para realmente a necessidade real de mercado atual. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu escolhi uma temática que ela retrata bem, né, assim, o papel do líder, né, porque o líder ele tem muitos desafios. Então, quando eu construí essa live, eu construí pensando realmente nessa nossa necessidade de desenvolvimento, que ele é contínuo, né, e uma temática que ela fosse relevante e prática. Então, quero convidar vocês para pegarem papel e caneta, porque eu vou fazer perguntas que vocês vão precisar também refletir depois, para que isso possa servir como balizador para o desenvolvimento de vocês, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, pode escrever aí no chat, que aí a gente vai interagindo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. E aí a nossa temática é sobre inteligência emocional e sobre esse desafio que é gerir uma equipe de alta performance, não é verdade? E muitas pessoas falam sobre o que é uma equipe de alta performance e como gerir a equipe, mas muitas vezes ainda tem essa dúvida. Então, o nosso objetivo hoje é discutir um pouco sobre a temática e para que vocês também levem conceitos práticos para a dinâmica de rotina de vocês, tá? Então, assim, gente, a inteligência emocional é uma das competências mais importantes. Assim como outras também, mas ela é uma das mais importantes realmente para o futuro do trabalho. Com o passar do tempo, né, dessa digitalização dos negócios, né, das empresas, o fator humano ele vai ser de extrema relevância como ele já é hoje, mas ainda vai ser intensificado ainda mais. Então, a inteligência emocional ela já é uma competência do futuro, tá? E o que é essa tão falada inteligência emocional? A inteligência emocional é uma capacidade, ela é uma competência tanto de entender as nossas próprias emoções, quanto também entender as emoções das pessoas que estão ali ao nosso redor. Então, assim, quando um líder, ele consegue trabalhar bem a inteligência emocional dele, então provavelmente ele consiga dirimir muitos problemas da rotina dele, né? Problemas de comunicação, problemas de conflito, o entendimento, na verdade, de como é esse outro que faz parte da equipe dele. Então, é uma competência de suma importância, ok? Então, assim, o Daniel Goleman, ele é um dos autores mais importantes que ajudou, na verdade, a disseminar o conceito da inteligência emocional. Tá? E ele fala o seguinte, que a inteligência emocional ela tem 5 pilares que são extremamente importantes. E aí eu vou aqui dizer para vocês quais são e eu já queria convidar vocês a fazer realmente uma autorreflexão de como é que vocês estão em relação a cada pilar desse, tá bom? O primeiro pilar é a autoconsciência. É quando eu entendo o que é que eu estou sentindo. Entender as nossas emoções é um fator que parece muitas vezes simples, gente, mas ele exige de nós o desenvolvimento da autoconsciência. Quando você não tá bem, você tá o quê? Você tá triste, você tá com fome, você tá chateado, você tá frustrado, o que é que você tá sentindo? Então, assim, quando nós pensamos e falamos sobre inteligência emocional, é muito importante desenvolver essa autoconsciência das nossas próprias emoções. As nossas emoções, elas foram criadas e desenvolvidas ao longo do tempo. Então, esse questionamento de como essa autoconsciência, ela reverbera dentro de nós, ela é extremamente importante. Entender o que a gente está sentindo. É o primeiro pilar que ele é de muita importância para o desenvolvimento da inteligência emocional.
Outro pilar muito importante é a autorregulação. Não adianta somente eu reconhecer o que eu estou sentindo se eu não consigo fazer a gestão de tudo isso. Então, assim, se eu estou chateado, então como é que eu estou reverberando isso para as outras pessoas? Como é que eu tenho me comportado em relação a isso? Então, assim, ter e aprender, na verdade, a gerir as próprias emoções é um fator que é de extrema importância também, tá? O outro fator muito importante da própria inteligência emocional é a própria motivação. Um líder, uma pessoa que ela é motivada, ela entende para onde é que ela está indo, porque a vida dela, o trabalho que ela executa, a vida dela de um modo geral tem uma coisa que se chama significado. Quando nós temos esse significado para o nosso trabalho, para a nossa vida como um todo, isso é muito importante, porque isso gera liga, isso gera conexão, isso gera a motivação que muitas vezes a gente precisa. Então, assim, quando eu tenho uma conexão saudável com o que eu faço, com o que eu sou, então eu consigo muitas vezes me motivar para os meus objetivos. Outro pilar muito importante, que é o quarto, é o pilar da empatia. O que é empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Será que quando o outro também não está muito bem emocionalmente, eu consigo entender provavelmente o que ele está sentindo, eu consigo ser assertiva no meu relacionamento com ele, tá bom? Então, assim, a empatia é nossa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E para um líder, isso é extremamente importante. Para quem é responsável por uma equipe, a empatia é de extrema relevância, porque esse relacionamento interpessoal, ele vai fundamentar muito o exercício da liderança. Então, isso é extremamente importante. O quinto pilar da inteligência emocional são as habilidades sociais. Como é que eu, enquanto líder, eu, enquanto pessoa, estou me relacionando com as outras pessoas? Será que eu estou tendo as habilidades sociais necessárias para que eu possa alcançar os resultados que eu preciso ou não? Será que eu estou tendo prejuízo? Será que minha forma de falar muitas vezes ela é agressiva demais? Será que eu estou conseguindo resolver os conflitos que chegam até mim? Ou será que eu sou muito reativa a tudo que chega? Então, assim, esses 5 pilares, eu vou até falar de novo para vocês. A autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia, as habilidades sociais são os pilares da inteligência emocional. Então, assim, eu queria perguntar para vocês, assim, para que vocês possam, na verdade, né, já fazer essa autoanálise. Como é que vocês estão em relação a esses pilares? Será que existe algo que pode ser melhorado, algo que pode ser desenvolvido, tá? O que é que acontece quando o líder ele é emocionalmente inteligente? Quando o líder ele consegue ser emocionalmente inteligente, ele tende a gerar um estado, um lugar propício também para o desenvolvimento da equipe dele, tá? Ele vai dar condições para essa equipe se colocar, para essa equipe ela dar ideias, né? Muito importante também, para esse novo contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto que ele é muito inovador, é justamente a possibilidade também de cometer erros, né? Muitas vezes os erros, eles são, né, assim, tomados como algo ruim. Na verdade, o erro, ele está muitas vezes associado também à inovação, porque eu tento uma vez e eu erro, e eu tento de novo e eu vou aprendendo e desenvolvendo as minhas habilidades. Então, o líder que ele favorece todo esse processo, ele acaba gerando um processo que é de extrema relevância para as equipes, que é uma coisa que se chama de segurança psicológica. Uma equipe ou alguém dessa equipe que ela sabe que ele tem como se colocar, que ele tem como dar ideia, que ele tem como dar uma sugestão, né? Ele vai conseguir se sentir valorizado, ele vai saber que ele vai ter espaço para fazer isso. Então, o líder que ele é emocionalmente inteligente, ele não recebe, na verdade, ideias, considerações de um modo agressivo ou ruim. Ele entende que isso pode agregar. E isso, gente, é extremamente importante também para a equipe, para que a equipe ela possa crescer, para que essas pessoas elas também possam ser vistas, né? Tem ideias implementadas e nós sabemos que ninguém trabalha sozinho. Então, na verdade, o líder ele tem que andar de mão dadas com a equipe, até porque muitas vezes a equipe é que entende muito do operacional, das rotinas e certamente vão trazer também muitas boas ideias do que eles já fazem, tá? Um bom líder também, um líder, na verdade, que é emocionalmente inteligente, ele vai saber também ter as habilidades necessárias para fazer as mudanças, porque nós vivemos num contexto de mudança, né? Contínuo, nós estamos vivendo esse contexto. Então, é muito importante entender que essas mudanças elas vão fazer parte dessa nossa rotina e entender emocionalmente como essas mudanças ocorrem é muito importante. E saber lidar com isso também é de extrema relevância, tá? E também é muito importante para um líder emocionalmente inteligente
a questão de que ele não leva tanto as coisas pro lado pessoal. Então, se acontece alguma coisa, ele não vai ficar pensando, não, isso daí realmente foi indireto pra mim? Não, isso daí foi porque eu fiz tal coisa. Não, mas ele consegue entender que pode ser com ele ou não, e ele segue em frente, tá bom? Então, assim, essas são algumas das características de um líder que ele consegue ser emocionalmente inteligente. Mas também existem situações onde o líder ele não consegue ser emocionalmente inteligente. O que é que acontece? Nós sabemos que o contexto da liderança ele é estressante. Nós vivemos realmente em rotinas que elas são muito puxadas, né? E porque nós estamos também correndo atrás dos nossos resultados, então assim, a vida do líder já é estressante por si só. O que acontece? Quando o líder ele não consegue fazer o manejo dessas emoções e nem da inteligência emocional dele, é muito provável que esse líder também ele não sabe se comportar muitas vezes em um ambiente de pressão. Então, assim, quando acontece uma situação de pressão, de complicação, esse líder ele pode ter comportamento de comunicação agressiva, de gritar com a equipe, de culpar as pessoas ou de ser sarcástico. Também é um estilo de comunicação que ela é agressiva. Então, assim, se comunicar dessa forma, se portar dessa forma não inteligente, não de modo inteligente, também pode ter impacto e tornar o ambiente de trabalho extremamente estressante. Aí o que é que vai acontecer com as pessoas? As pessoas não vão querer se colocar, as pessoas não vão querer colocar suas ideias, né? Os colaboradores vão viver com medo de se colocar, de dar uma ideia, porque sabe que aquilo dali pode startar algum processo, algum estresse, enfim, piorar o ambiente de trabalho, tá? Dentro desse contexto do não ser emocionalmente inteligente, nós precisamos também considerar um conceito que é o do sequestro da amígdala. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Mas assim, gente, a amígdala, ela é um componente do nosso sistema emocional, nosso sistema cerebral. E ela faz parte de um sistema que é responsável pela regulação das nossas emoções. Então, o que acontece? Eu queria te fazer uma pergunta, de eu explicar o que é o sequestro da amígdala. Você já passou por alguma situação extremamente estressante, que te tirou totalmente realmente do teu eixo e que você achou que você ia perder o controle? Pois é, o que acontece? Muitas vezes quando nós estamos em uma situação estressante, né? Uma situação que realmente nos tira do eixo, provavelmente nós estamos sendo sequestrados pela nossa amígdala. O que é que acontece? Existe um bloqueio na nossa capacidade de raciocinar e nós tendemos a ser impulsivos e muitas vezes irracionais. E a gente acaba cometendo alguns erros e alguns problemas de relacionamento porque você não está pensando no que você está fazendo. Por exemplo, você está no trânsito imenso e tem vários motoristas que não estão se comportando muito bem no trânsito e você começa a buzinar, você começa a se estressar e você entra dentro do estado de alteração emocional que deixa você assim meio embriagado, assim, chateado, que você sente que tem algo dentro de você que não tá bem. Então, assim, a amígdala te sequestra, ela libera um líquido no nosso cérebro que faz com que a gente fique sequestrado 4 horas. Então, assim, é tanto que depois que passa, você fica com aquela ressaca emocional, né, e tudo. Então, assim, ter cuidado também de lidar com essas situações. A gente fala muito sobre essa questão de respirar, e assim, outras lives aqui, até outros psicólogos também já falaram dessa importância da gente respirar, principalmente quando está numa situação muito estressante, para que novas conexões possam se formar, para que a gente tenha realmente um equilíbrio necessário para uma tomada de decisão, ou para dar uma resposta a alguém da equipe. Então, esse posicionamento do líder ele é muito importante. Nós não podemos esquecer que nós estamos sendo observados em todo momento. Então, assim, o líder ele também tem uma função que é dupla, dele mesmo do desenvolvimento, né, da própria postura dele, mas também em relação à equipe. Nós não podemos esquecer que nós estamos influenciando e inspirando pessoas em todo momento. Então, se é importante essa autorregulação, essa respiração, pensar antes de agir para tentar diminuir a impulsividade nesses contextos, tá bom? E aí, eu falei sobre a inteligência emocional de um modo geral, tá bom? E eu queria trazer esse contexto do que nós estamos conversando, de como lidar, de como reagir, dos cuidados que nós temos aí que atentar, também para o contexto das equipes, tá? Quando nós falamos sobre gestão de pessoas, nós estamos falando de pessoas, seres humanos que fazem parte da nossa equipe. É muito importante entender que essas pessoas, elas têm vontades, elas têm sonhos, elas têm desejos. Então, lá no final, o que é a gestão de pessoas? É quando você faz a gestão dessas vontades e também faz a gestão do tempo, tá bom? E dos objetivos estratégicos da organização. Então, tudo isso, ele exige de nós um entendimento sobre gestão de pessoas.
E antes de passar realmente para a temática de equipe, eu queria reforçar aqui que hoje nós estamos vivendo em um tempo complexo que muda a todo momento, né? Estamos entrando e adentrando em contextos que eles mudam muito. Então, assim, é muito importante que o líder, hoje, ele se capacite continuamente. Não só tecnicamente na sua área de atuação, porque isso é extremamente importante, né? Mas também comportamentalmente. Porque as competências humanas, elas vão ter um foco muito importante hoje e no futuro do trabalho, né? Que nós já adentramos, né? Então, assim, é muito importante ter o entendimento de quem é você, quais são suas forças de caráter, de entender como é que você funciona melhor, do que é que você gosta, porque dificilmente você vai ter uma liderança assertiva se você não souber nada disso. Então, assim, o autoconhecimento do líder, ele é fundamental, e o autodesenvolvimento dele para o posicionamento, para desenvolvimento da resiliência, para um entendimento do significado do trabalho dele, para entender se o que ele faz realmente é algo que está alinhado com o perfil dele, o que é que precisa ser desenvolvido, tá bom? Então, assim, é muito importante que o líder entenda esses pontos fortes, porque assim ele vai conseguir ser mais assertivo em sua atuação, ok? E aí, quando nós falamos sobre equipes e gestão de equipes, eu queria deixar claro aqui que o que na verdade é a liga de uma equipe. A liga de uma equipe, gente, é a colaboração. A colaboração, desde o tempo das cavernas, ela é algo extremamente importante que faz com que a gente se conecte com as pessoas, tá bom? Então, a colaboração, ela tem muito a ver também com na nossa sobrevivência de um modo geral, seja onde nós estivermos, ok? Então, o que é uma equipe? É um grupo de pessoas que têm objetivos comuns e compartilham essa mesma visão, tá? Essas pessoas geralmente têm competências que elas são complementares e também elas têm um alinhamento de valores, tá? E eles têm confiança entre si. Isso é uma equipe. Mas e o que é, Mariana, então, uma equipe de alta performance? São as pessoas também que formam a equipe, mas essas pessoas, elas têm um componente um pouco diferenciado. Essas pessoas, elas são insatisfeitas, ok? Vou já explicar um pouco melhor para vocês. Mas porque elas gostam de desafio, elas sabem onde elas querem chegar, elas têm clareza do que elas querem. Então, a equipe de alta performance, ela tem um entendimento do porquê eles fazem aquilo e de para onde é que eles estão indo, tem clareza das metas e tem um alinhamento com os objetivos estratégicos da organização como um todo. Então, assim, esses são fatores extremamente importantes para uma equipe de alta performance, porque eles têm o compartilhamento das mesmas metas. Eles estão ali desenvolvendo um trabalho em conjunto porque eles sabem onde em equipe eles querem chegar. Quando eu falo de insatisfação, eu quero deixar claro que não necessariamente nesse contexto que eu estou falando, a insatisfação é algo ruim, tá bom? Muitas vezes, a insatisfação é que faz com que a gente saia da nossa famosa zona de conforto. O que é essa zona de conforto? É tudo aquilo que eu estou tão acostumada a fazer que eu me sinto ali muito confortável. Então, assim, ninguém cresce, gente, na zona de conforto, né? Então, assim, os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles é o que realmente nos motivam a entender o que nós queremos, a lutar pelos nossos ideais. Então, quando eu falo de uma equipe satisfeita, é uma equipe que ela sempre quer mais, que ela quer resultados, né? Porque ela quer um diferencial, eles querem um diferencial individual e em conjunto, tá? E eu quero deixar também claro em relação a essa questão da zona de conforto, porque muita gente sempre me pergunta, mas Mariana, por que é tão fácil a gente estar numa zona de conforto? Gente, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo, que é um mecanismo de economia de energia, vocês sabiam? O que acontece? Muitas vezes, a gente tem preguiça de pensar, tem preguiça de começar alguma coisa, eu vou começar a academia, aí eu vou começar a me comportar de uma forma diferente, e a gente já sente que tem um peso, mas é porque, na verdade, existe dentro de nós esse mecanismo. Então, assim, a mudança, ela é algo intencional. Quando você quer mudar de emprego, quando você quer mudar de casa, quando você quer mudar de carro, quando você quer crescer na sua carreira, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E eu quero deixar muito claro aqui, se fizer sentido para vocês, que o conforto, ele nos aprisiona. Porque o conforto, ele nos mantém refém ao estado atual. Então, o meu convite para você também é pensar sobre isso, sobre essa zona de conforto, sobre se, na verdade, você realmente está conseguindo ter resultados diferenciados, se você, enquanto líder, está conseguindo desenvolver uma equipe de alta performance, que realmente é um grande desafio, tá bom? E eu quero também deixar aqui bem frisado que uma equipe de alta performance, ela não nasce da noite para o dia, ela nem se forma naturalmente.
Uma equipe de alta performance, ela é construída por uma liderança que ela é intencional, tá? Então, assim, ela precisa ser desenvolvida, essas pessoas, elas precisam ser lapidadas, tá? Então, assim, para que suas habilidades, elas possam ir florescendo ao longo do tempo. Então, assim, 5 pontos importantes também para ajudar a desenvolver uma equipe de alta performance. Selecione profissionais competentes. As pessoas que você contratar para fazer parte da sua equipe tem que ter competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores alinhados e uma espiritualidade alinhada, que a gente fala de espiritualidade, gente, mas não tem a ver com religião, tem a ver com a conexão que essa pessoa tem com o trabalho que ela vai executar, de ela acreditar em algo maior, em um significado, tá bom? Então, assim, contrate pessoas competentes para a sua equipe, que saibam fazer e que sejam engajadas. Outro ponto muito importante é integrar essas pessoas à sua equipe. Então, assim, ambiente essa pessoa, garanta que ela vai ser bem recebida, prepare a sua equipe antes, né, de receber essa nova pessoa, porque isso é extremamente importante. Outra coisa, capacite essa pessoa para a função que ela vai exercer. E lembrando que a capacitação tanto do líder quanto da equipe é algo que é contínuo, ok? E é muito importante também recompensar essas pessoas pelo bom desempenho que elas têm. Então, eu vou ler de novo aqui para vocês. Selecionar profissionais competentes, integrar essas pessoas à equipe, capacitar essas pessoas continuamente, desafiá-las, motivando que elas podem realmente ser diferentes, entregando resultados diferenciados, tendo comportamentos mais assertivos e recompensa essa equipe pelo bom desempenho que eles têm, né, que eles realizam. E aí, muito importante também, quando nós falamos sobre isso, é entender que existe uma coisa muito importante, principalmente quando nós trabalhamos com seleção de talentos, tá? É muito importante, quando nós formos selecionar uma pessoa, verificar o alinhamento dessa pessoa ao fit cultural. O que é isso? É a cultura da empresa. Será que essa pessoa que eu estou contratando, essa pessoa ela realmente tem um alinhamento com os valores, com as crenças da empresa, com o modo de funcionar? Será que essa pessoa ela tende a, dependendo da forma como ela funcione, ela vai dar certo aqui na empresa, ela vai se identificar? Então, assim, muitas vezes as pessoas contratam excelentes talentos, mas as pessoas não conseguem se adaptar à cultura organizacional da empresa. Então, hoje, muitas das seleções que nós estamos vendo já faz uma análise realmente do alinhamento com a cultura, e isso é extremamente relevante, tá? Uma coisa também muito importante, muito bacana, é desenvolver nos colaboradores da equipe um sentimento que nós falamos que é de ownership. É quando nós vamos desenvolver nas pessoas o sentimento de dono do que eles fazem, dono desse negócio. Então, assim, quando eu compro um negócio como o meu, eu faço tal coisa. Então, eu compro esse negócio como o meu, é muito interessante, porque quem tem esse sentimento de dono cresce na sua carreira. Porque ele é engajado, a pessoa que entende que o que ela faz existe uma conexão e ela é dono daquilo, que não tem outra pessoa que vai fazer, que vai ser ela vai fazer do começo até o final. Ela tende a ser mais produtiva e ela tende também a crescer na sua carreira. Então, esse sentimento de proprietário do negócio, ele é extremamente importante, ok? E aí eu queria também falar que a liderança, ela possui 3 atributos muito importantes, tá? Que é o atributo da competência, da missão e do caráter. Ou seja, um líder, ele muitas vezes precisa apresentar esse tripé. O que é a competência do líder? Ele precisa saber o que é que ele faz. Então, assim, são as competências adquiridas por esse líder ao longo da história profissional dele que vai garantir que esse líder saiba fazer o que ele está fazendo. Então, a competência é um pilar extremamente importante. Outro pilar muito importante é a missão. É quando esse líder, ele entende quais são os objetivos que ele tem que entregar, ele sabe qual é o significado do trabalho dele, ele sabe o impacto que isso gera para os clientes internos e para a sociedade. Ele tem a visão do futuro, de onde ele quer chegar. E aí eu queria te perguntar, você sabe para onde é que você está indo? Você sabe onde é que você quer chegar? Eu sei que nós não estamos num tempo de fazer planejamentos a longo prazo, mas quando eu pergunto para você, daqui a um ano você quer estar onde profissionalmente? Porque essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Porque isso vai realmente balizar, na verdade, em que capacitações você vai investir, o que é que você precisa atentar para a tua vida, para a tua rotina, as tuas escolhas também. Então, tudo isso é muito importante, porque a mudança, ela começa agora, nas nossas vidas, né? Então, assim, é importante ter realmente uma postura proativa em relação a isso, tá?
Outra coisa muito importante do líder é o caráter, né? É muito importante que o líder ele tenha valores alinhados com aquilo que ele é, alinhado com aquilo que ele faz, né? E para a contribuição dele dentro das empresas. Então, a honestidade, a coragem, a bravura, né? A iniciativa, que valores são esses? O líder ele precisa ter esse alinhamento com os valores, porque isso é extremamente importante, tá? Dentro desse contexto, é muito importante reforçar uma coisa. E aí a gente trabalha um pouquinho aqui com um contexto. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos, tá? Assim, é muito importante ressaltar o conceito de vulnerabilidade, porque isso impacta muito também no desenvolvimento da equipe. Quando o líder ele coloca uma máscara de alguém que ele não é, você não tenha dúvida, isso vai ter um impacto negativo para a equipe, porque a equipe vai notar, tá certo? Então, assim, quando o líder, ele se veste, se pinta como uma pessoa que ele não é, alguém infalível, que não comete erros, né? Que ele é a prova de qualquer falha, aquilo dali torna esse líder alguém que certamente vai cometer erros, né? Porque ninguém é infalível. Isso pode prejudicar a dinâmica dele junto com a equipe, tá bom? Muitas vezes os líderes não fazem isso por mal, mas é porque realmente a dinâmica do dia a dia ela é muito desafiadora, né? Então, assim, dentro desse contexto, eu queria entrar dentro da concepção de crenças. Muitas vezes, o que faz o líder tomar uma posição dessa são as crenças que nós trazemos. E como eu já falei, as crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida, elas são formadas através das nossas experiências pessoais e profissionais, né? E o Mariana, então, afinal, o que é que são essas crenças? As crenças são verdades, são, na verdade, verdades absolutas que elas são tomadas como verdade. Alguma coisa que você acredita muito e você toma aquilo como verdade, independente de ser verdade ou não. Aí é que tá a grande questão das crenças, de nós pensarmos se aquilo que nós estamos pensando realmente faz sentido ou não, se é isso mesmo ou não é. Então, questionar as nossas crenças é um trabalho de autodesenvolvimento que ele é bem importante. Quando nós falamos sobre essas crenças e o nosso grau de autoconfiança, eu queria trazer aqui algumas reflexões de como é que nós balizamos isso, tá? Em relação à performance do líder, né? Porque nós entendemos que uma equipe de alta performance, ela precisa ter um líder de alta performance, tá? Então, assim, quando o líder, ele possui um baixo grau de autoconfiança e ele possui um grau de dúvidas muito alto, né? Então, provavelmente esse líder, ele tem uma baixa performance. Por quê? Porque ele vai ter muito questionamento interno. Será que o pessoal tá gostando do meu trabalho? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou errar? Então, isso tudo pode gerar muitas complicações emocionais e o líder acaba não performando, porque muitas vezes ele não tá atento naquilo que ele realmente precisava se preocupar, tá? Outro fator quando o líder ele tem um alto grau de autoconfiança, mas ele tem um grau de dúvidas considerável. Então, nós consideramos muitas vezes que esse líder, ele tende a ter uma performance que ela é mediana, certo? Porém, quando esse líder ele tem um alto grau de autoconfiança e ele tem um baixo grau de dúvidas, é normal que ele tenha uma alta performance, é esperado que ele tenha. Por quê? Porque o perfil da alta performance do líder, ele exige esse perfil de risco, de disrupção, de novo, certo? Porque assim, quanto mais eu me questiono, mais eu vou ficar presa a alguma coisa. Quando eu falo de se auto-questionar, assim, é aquela coisa, será que vai dar certo? Será que não vai? Então assim, quando eu começo a me questionar muito, isso daí pode ter uma força paralisante sobre a minha liderança e minha capacidade de inovar, de fazer coisas diferenciadas, tá? Então o líder, ele precisa se preocupar também com isso. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês que vocês vão anotar e vão me prometer que vão refletir depois, tá? Quais as crenças que você tem hoje na tua vida que você considera como fortalecedoras, na verdade, e que vão certamente incentivar e vão te impulsionar para o que você precisa alcançar? E minha outra pergunta, quais são as crenças que você tem hoje que limitam o teu potencial? Mas, Mariana, por que você está fazendo essas perguntas pra gente, que muitas vezes são perguntas que elas não são fáceis de responder? Gente, porque as nossas crenças, elas criam a nossa realidade. As crenças, elas estão na base do nosso comportamento. Então, se eu acredito que realmente eu tenho condições de, apesar das minhas limitações, ser alguém que inova, alguém que realmente traz novas condições, novos fatores, ou tenho condições de fazer novos negócios, então provavelmente assim será. Mas se eu acredito que eu não tenho competência, que eu sou muito medrosa, que é melhor não sair do canto, que ninguém nunca acreditou em mim, por que é que eu vou ter que acreditar agora? Isso também vai te manter exatamente no mesmo lugar.
Então, assim, eu queria te convidar a pensar sobre isso e eu quero te fazer mais uma pergunta. Em relação à análise que você fez e que você vai fazer, eu quero te perguntar qual é o teu plano. Não existe mudança só na contemplação, nós precisamos refletir sobre essas perguntas, essas provocações que eu estou fazendo a vocês para contribuir com o desenvolvimento, mas nós precisamos agir. As crenças e a nossa vida, gente, as situações elas só vão mudar por meio do nosso movimento, tá bom? Esperar que as coisas se resolvam por si só, isso não é uma postura proativa. Então, você precisa agir naquilo que você acredita que precisa ser mudado. E aí, eu tenho uma pergunta também para fazer para você. Aonde é que você vai buscar referências positivas para o desenvolvimento da tua liderança? Onde é que você vai buscar essas fontes? Porque você pode ler livros, você pode buscar processos individuais como mentoria, coach, psicoterapia. Você pode ler livros que te inspiram, acho que já falei dos livros, né? Assistir filmes, né? Procurar pessoas para conversar que já tenham mais experiência do que você. Então, assim, eu quero te instigar e a te convidar a buscar fontes positivas que eles podem te ajudar a fazer a gestão dessas crenças que você está precisando para esse novo momento da tua vida. Lembre-se que as suas crenças, elas contribuem enormemente para a criação da sua realidade. Então, se você parar para pensar um pouco sobre a tua vida hoje, provavelmente você vai ver que tudo que está acontecendo ao teu redor começou aqui. Tá bom? E, assim, um fator muito importante também que eu não posso deixar de citar é que o nosso cérebro, ele não faz diferença entre o real e o imaginário. Então, se você acredita que uma coisa ela é daquela forma, então certamente você vai tomar isso como verdade. E nós precisamos questionar a realidade a todo momento, assim, né? Não excessivamente questionando, mas questionar no nível que realmente nos faça ter o nível de clareza possível, ok? O que acontece? Quando nós estamos nesse processo de questionamento das crenças, automaticamente, quando nós realmente questionamos e entramos em processo de mudança, nós temos um fator que está dentro do nosso cérebro que nos ajuda bastante, que é o conceito de plasticidade cerebral. Certamente vocês já ouviram falar disso. O que é esse conceito da plasticidade cerebral? É um conceito que fala o seguinte: todas as vezes que eu preciso ou quero mudar, que eu invisto tempo, e eu invisto intensidade emocional e eu invisto constância em algo, aquilo dali tende a ser internalizado dentro de mim como um hábito. Entenda que o hábito, ele é como se fosse um caminho dentro do teu cérebro. Na verdade, ele é isso, né? Então, assim, só que não é a história da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Isso não foi feito pro ser humano, foi feito pra Gabriela, tá bom? Se ela quiser, pra vida dela. Então, assim, essa nossa possibilidade de pensar sobre os nossos pensamentos, de redefinir as nossas rotas, isso é muito possível. Então, assim, para os novos caminhos que você entender que são relevantes para a tua trajetória hoje, eu quero te convidar a refletir sobre isso e entender, tá bom, eu tenho isso, mas eu quero outra coisa, para essa nova coisa que é algo extremamente relevante para o teu desenvolvimento, né? O que é que você precisa, em que você precisa investir com intensidade emocional e constância para que isso se torne um hábito? Aí tem muita gente que pergunta, mas Mariana, eu preciso investir nesse novo hábito em que? 21, 28 dias, minha gente, é até ele ser internalizado, tá bom? Essas questões de tempo, de 21, 28, tempo, intensidade emocional e constância, tá bom? Ou seja, eu quero desenvolver um novo hábito de me relacionar melhor com as pessoas, tentando não ser agressivo, mas tentando ser mais proativo, né? Tendo um comportamento que ele é mais adequado. Então você vai investir tempo, você vai ler sobre isso, você vai estudar sobre isso, você vai querer fazer isso porque essa intensidade emocional e você constantemente vai trabalhar. Você pode construir um plano de desenvolvimento individual para você, você pode colocar post-its no seu guarda-roupa, você escreve no seu espelho, coloca na sua carteira um cartão que a gente chama de cartão de enfrentamento, para você sempre lembrar que você está em construção e em mudança, tá bom? E eu vou instigar você a fazer esse teste e depois me mandar uma mensagem para dizer como é que foi, tá bom? Então, assim, hoje nós entendemos, né, que o posicionamento do líder, ele vai muito no contexto de aprender, desaprender e aprender novamente. E isso tem que ser um circuito que ele é cíclico. Que ele é todo dia a gente investe nisso, a gente aprende, a gente desaprende, a gente aprende novamente. Para que essas competências, elas possam ser lapidadas ao longo do tempo, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão do aprendizado, tá? Então, assim, nós não podemos deixar de citar que a mudança que nós estamos imersos hoje se tornou um contexto que ele
vai ser constante nas nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo em tempos complexos, que mudam demais, onde a gente não recomenda já planejamentos que são a longo prazo, porque realmente nós passamos por muitos processos, né, recentemente. Então, assim, é muito importante que a gente pense sobre isso, que a gente se coloque, mas que a gente também entenda para onde é que a gente está indo, sobre o que é que a gente quer. Essas reflexões, elas são muito importantes. Isso é que vai balizar o que é que você quer, o que é que você, para onde é que você vai, o que é que você precisa aprender de novo, em que áreas da sua vida você precisa investir. E assim, gente, enquanto líder, eu quero deixar aqui uma palavra aí para você que exerce aí um papel de liderança, formal ou informal. O líder, ele vai errar. O líder, ele vai acertar. E aí nós podemos ter aqui dois caminhos. Ou eu me apego demasiadamente aos meus erros e eu digo assim, eu não tenho perfil nenhum para liderança. Ou então realmente eu entendo que os meus erros, como eu falei da inovação, do pensamento inovador, né? Eles vão fazer parte do processo. Então assim, erre, mas faça. Mas erre e absorva os seus erros de modo que não fique se culpando. Mas absorva isso assim, poxa vida, eu errei, mas o que é que eu posso fazer para melhorar? E assim, esse mindset, ou esse padrão mental, essa crença fortalecedora, vai fazendo com que os teus erros, eles não gerem bloqueios em você, mas eles gerem, na verdade, aprendizados. Eu sei que muitas vezes quando a gente erra, quando a gente comete uma injustiça, quando a gente não se posiciona, quando a gente não se posiciona corretamente, quando a gente muitas vezes reage agressivamente, quando a gente está muito estressado e acaba deslocando-se um pouco para a equipe, a gente pensa, poxa, eu não tenho perfil para isso, enfim, e aí muitas vezes a culpa ela se instaura, mas entenda que esse processo, ele vai fazer parte da sua vida enquanto você viver, porque esse é um processo que ele é da vida, mas o mais importante é onde é que a gente está colocando foco. Entenda que para a grande parte esmagadora dos líderes, a liderança é uma competência que ela é construída, você não vai, para 2% das pessoas provavelmente nascem líderes, mas para a grande parte das pessoas são competências que elas são construídas ao longo do tempo. Então, você não vai nascer pronto. Entenda que a competência da liderança, ela vai sendo desenvolvida em você. Então, assim, entenda que é importante você acertar, você errar, você inovar, mas você fazer e continuar caminhando, entendendo o que é que precisa ser desenvolvido em você. E cuidado também com esse excesso de expectativas que muitas vezes você coloca em você e que você se frustra e aí a resiliência acaba sendo impactada. Nós somos seres humanos antes de ser líderes. Então, assim, eu também não estou falando que a gente vai viver errando, não é isso. Mas é entender que esse processo do erro, ele também é importante, e assim, a forma, na verdade, com que você lida com ele é importante até para a tua saúde emocional. Então, assim, cuidado, não coloque tanto peso em cima de você. Entenda que você vai errar, que você vai acertar, mas que você vai continuar caminhando. Se errou, peça desculpa, se retrate, entenda que aquilo dali não precisa acontecer novamente e você vai fazendo essa autoanálise, como eu falei lá, do primeiro pilar da inteligência emocional, essa autoconsciência e essa gestão também das suas emoções em relação às pessoas, entender também quais são os gatilhos que a tua equipe, que a tua área de trabalho, ela também gera em você, porque o que são os gatilhos é tudo aquilo que starta uma reação comportamental. Então, assim, cuidado com isso, cuidado, porque o automático, ele gera uma forma da gente sobreviver, mas muitas vezes a gente tem muitos prejuízos também quando a gente tem uma vida que ela é muito vazia de significado e quando a gente não tem uma conexão com algo maior. Então a gente tem que ter cuidado com a impulsividade que a vida muitas vezes ela traz. Então é muito importante pensar antes de agir, tá bom? E aí eu falei um pouco sobre expectativas para vocês e assim, o líder, ele tem uma influência muito, muito importante em relação às expectativas que ele gera em relação à equipe. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu queria trazer para vocês o conceito do efeito Pigmaleão, tá? O Pigmaleão, gente, na verdade, é um personagem mitológico grego, tá? Ele era rei da ilha de Chipre. O que foi que aconteceu? Além de ser rei lá da ilha de Chipre, ele era um exímio escultor. Então, o que foi que aconteceu? O Pigmaleão construiu uma estátua de uma mulher belíssima, lindíssima, perfeita. E ele fez o que? Se apaixonou, gente, pela estátua. Aí o que foi que aconteceu? Ele pediu, implorou para Afrodite para transformar a estátua
em uma mulher. E aí a Afrodite ficou compadecida dele e transformou essa estátua, né, da Galateia, o nome da estátua, em uma mulher. O que é que eu quero trazer para vocês com isso? Porque esse efeito Pigmalião, ele é estudado pela área da educação. E ele vai falar sobre o poder das expectativas que nós temos em relação à nossa equipe, em relação às pessoas que estão à nossa volta. Tá bom? Então, assim, Pigmalião, ele gerou expectativas positivas em relação a Galateia e ela se transformou em uma mulher por intermédio, né, de Afrodite. Então, assim, esse conceito, ele está relacionado a justamente esse poder das expectativas. A educação, ela fez uma pesquisa baseada nesse conceito. E o que foi que encontraram? Que quando o educador, ele tem uma expectativa positiva em relação àquele educando, existe muita probabilidade desse educando ter um bom desempenho. Mas quando o educador, ele também não coloca muita fé no desempenho daquele educando, provavelmente esse educando, ele não tem um bom desempenho. Interessante, né? Mas isso também é aplicado dentro da esfera corporativa. Você, como líder, tem um fator e uma presença que ela é muito importante nesse contexto, ou seja, quando você coloca expectativas que elas são positivas em relação à sua equipe, você pode ter certeza que sua equipe ela vai sentir isso. E isso vai gerar, né, nessa equipe, nessas pessoas, um círculo que ele é virtuoso, porque é muito comum que as pessoas elas absorvam e internalizem essas boas expectativas e elas respondam a isso. Mas muitas vezes quando você não tem expectativas positivas em relação à sua equipe ou do que as pessoas podem fazer, então é normal também que as pessoas elas internalizem isso e não consigam desenvolver uma alta performance, tá? E aí eu também quero deixar uma pergunta para você. Líder, quais são as expectativas que você está tendo em relação à sua equipe? Será que você está tendo expectativa positiva? Ou será que realmente você está tendo uma expectativa negativa? Você pode ter certeza que eles sentem, tá bom? E aí, dentro dessa questão da liderança, das expectativas, das crenças, é muito importante também nós falarmos sobre a comunicação. Eu já atuei um bom tempo nessa área de gestão de pessoas, focado na área de treinamento e desenvolvimento. E assim, uma das coisas que eu sempre acompanhei foi a competência comunicação. E na minha opinião, essa é uma competência, né, de tantas já histórias que eu passei, que é uma das mais complexas que nós temos, porque muitas vezes quando você fala de um jeito, a pessoa ela recebe de outro, muitas vezes a gente não sabe se comunicar corretamente, ou a gente não sabe expressar corretamente o que a gente está sentindo, e as pessoas elas sentem um impacto, porque assim, entre eu que estou falando e você que está me escutando, existe um ruído. Então, assim, pode ser que eu esteja falando uma coisa e você esteja interpretando outra completamente diferente, e eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações parecidas como essa, né? Então, assim, um bom líder, gente, ele também é um bom comunicador. Ele tenta ser objetivo e direto naquilo que ele fala, na forma como ele se coloca, justamente para evitar duplicidade de percepções do que ele está falando, né? E para as pessoas que estão absorvendo, né? E para que isso não gere ruído, burburinho, enfim. Isso não é um processo fácil de ser desenvolvido, mas é um processo extremamente possível, tá bom? Então, assim, a gente tá falando aqui da comunicação entre o líder e a equipe, mas é muito importante também entender que essa comunicação tem que ser entre a equipe e entre a equipe e outras equipes. Então, assim, que é um processo de comunicação que ele é organizacional. Então, assim, entender, na verdade, como se comunicar, entender como nós podemos nos posicionar em termos de uma comunicação assertiva, direta, né, clara, objetiva, ela diminui muito, na verdade, esses ruídos e essas dificuldades de interpretações. Como eu falei, é um processo que ele precisa ser desenvolvido e ele precisa ser realmente, assim, ter intencionalidade para desenvolvê-lo, tá bom? Da mesma forma, um líder ele é um bom comunicador quando ele tem uma escutativa, ou seja, quando ele consegue compreender a linguagem verbal e não verbal também da equipe, né? Assim, muitas vezes a nossa linguagem não verbal ainda expressa muito mais a nossa comunicação do que a verbal, né? Nós falamos pelas nossas sobrancelhas, pela nossa expressão facial, pela forma como nós cruzamos os nossos braços quando estamos recebendo informação. Então, tudo isso é muito importante, ok? Tô achando vocês muito calados, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Estou aqui à disposição. E aí, para finalizar, nós discutimos aí
vários conceitos sobre inteligência emocional, sobre a equipe de alta performance, né? Sobre crenças, sobre expectativas. E eu tentei ser o mais prático para que vocês possam assimilar esses conceitos e fazerem algo de diferenciado na vida de vocês, tá bom? Então, para finalizar, eu quero deixar aqui algumas reflexões importantes, tá? Primeiro, é muito importante que o líder, principalmente nessa atualidade, ele procure seu autodesenvolvimento, tá? Então, gente, para quem ainda sente que precisa de uma ajuda, é muito importante buscar, como eu falei, alguns serviços que podem ser buscados para esse desenvolvimento pessoal e profissional, psicoterapia, processo de coach, processo de mentoring, tá bom? Que são processos profissionais, né? E realmente eles podem te ajudar a desenvolver essa competência, tá bom? E aí me perguntaram como é que o líder ele pode desenvolver sua inteligência emocional. Primeiro, é justamente buscando esse autodesenvolvimento, para entender como é que ele está e como é que ele está se comportando. No momento que eu tenho clareza de quem eu sou, de como é que eu estou me comportando, eu já começo a entender, realmente, eu sou muito agressiva da forma como eu falo. Pedir feedback para as pessoas também é muito importante, né? E absorver feedback também é muito relevante. Outra coisa, o líder ele tem que ter muito cuidado com o ego. Né? Muitas vezes é um dos fatores que eu mais falo, e logo quando eu me tornei líder, eu sempre é algo que eu vivo assim, tendo atenção, que é com o ego, gente. Nós temos que ter muito cuidado, né, com o nosso ego, porque é aquela velha máxima. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós devemos trabalhar essa questão para fazer com que o ego ele também não atrapalhe nossas relações interpessoais, porque o fato de nós estarmos numa posição de liderança ou de gestão não nos torna pessoas melhores do que outras. Você tem mais responsabilidades e você realmente precisa buscar o teu autodesenvolvimento, porque você está numa posição onde você influencia pessoas, tá bom? Então, assim, buscar essa autoconsciência, buscar o desenvolvimento das suas competências, entender suas forças de caráter, entender seus pontos fortes, entender o que você precisa melhorar, buscar feedback, não desistir, perseverar, errar, acertar e erra e continua de novo e erra de novo e continua, e daqui a pouco você não vai mais errar onde você errava. Se você aprender com seus erros também é um fator muito importante para o desenvolvimento da liderança. Então, força aí nessa missão, tá? Quero lembrar também, para finalizar, que uma equipe de alta performance ela deve ser construída e lapidada. Então, se ela não vai nascer da noite pro dia, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser acompanhada, tá? E, assim, uma das competências também super importantes no tempo atual, gente, é a flexibilidade. Nesses tempos tão complexos que estão mudando tanto, essa nova flexibilidade aos conceitos, a mudança social, a mudanças organizacionais, a novas implementações, ela é extremamente importante. Se você tem crenças de resistência, eu te convido a pensar sobre isso. Na verdade, o que é que está impactando negativamente você a pensar de uma outra forma, você ter um novo posicionamento. O que é que essa mudança ela gera em você? Gente, vou contar aqui um segredo para vocês. A mudança não é algo que é natural de ser humano, a gente detesta a mudança. Lembra daquele conceito de economia de energia que eu falei para vocês? Pois é, ele também influencia aí. Porque a mudança ela implica medo. Nós gostamos naturalmente da estabilidade, da segurança, só que conforme nós estamos passando, nós estamos vendo que realmente a estabilidade é um fator que ela deve ser questionado por todo esse contexto que nós estamos vivendo. Então, eu convido realmente a você a pensar sobre esse novo, tá? Então, assim, é muito importante também essa comunicação, uma comunicação assertiva, clara. E aí, vamos lá, você vai errar, você vai acertar. Você vai aprender a se comunicar com as pessoas, porque até a linguagem realmente da comunicação com determinadas pessoas tem que ser diferenciada. Então, isso é muito importante para um contexto organizacional, tá? E aí, liderar a si mesmo, que é um dos conceitos primeiros, né, da liderança. Primeiro, antes da gente liderar outra, a gente tem que liderar a si mesmo, tá? Então, liderar a si mesmo e liderar outros é uma competência, gente, que ela é construída e que ela precisa de intencionalidade para o desenvolvimento, tá bom? É como eu falei. Nascer líder, um percentual muito pequeno das pessoas realmente nasce, mas o líder ele precisa estar em constante de desenvolvimento, porque é uma competência que ela é desenvolvida, tá bom? E a liderança, ela tem várias competências que fazem parte dela, como vocês sabem, né? E aí, para finalizar, tentei discutir o máximo de conceitos, né, possíveis dentro dessa 1 hora de live.
eu queria deixar uma frase para vocês pensarem, né? Que fala assim que liderar não é impor, mas é despertar nos outros a vontade de fazer. E assim, eu reafirmo nesse posicionamento da liderança que é muito desafiador, que ele é contínuo, que ele é constante. E enquanto você for líder, você vai precisar de desenvolvimento, porque nós, antes de sermos líderes, como eu falei, nós somos seres humanos, que temos nossas dúvidas, nossos medos, nossos questionamentos. Então, assim, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de procurar uma mentoria. Invista nisso. Muitas vezes o líder, ele passa anos preso no mesmo lugar e não anda. Mas por quê? Porque ele está preso a crenças que se tornaram realidade na vida dele. Então essa busca do autodesenvolvimento, eu incentivo, porque eu sou uma líder que invisto nisso e sou uma líder que desenvolvo outros líderes, já tenho uma caminhada na área de desenvolvimento de líderes. O IEL faz isso também, ele ajuda a desenvolver líderes tecnicamente, comportamentalmente. Nós temos programas voltados para isso e eu quero te incentivar a buscar, a se desenvolver tecnicamente, a comportamentalmente também, porque esse é um caminho que ele é árduo, mas ele é um caminho extremamente possível. Então, assim, eu quero deixar essa palavra de incentivo para você, não desista, persevere, estamos todos nesse caminho aí do autodesenvolvimento. E para você que quer se tornar líder, comece a atentar em todas essas questões que nós conversamos. Se essa live fizer sentido também para as outras pessoas, ela vai ficar gravada no IGTV do IEL, perdão, do IGTV não, no YouTube do IEL, então você pode acessar novamente, entre em contato com a gente aqui do IEL, manda uma mensagem para mim, se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição de vocês, para que a gente também possa ser um fator um fator importante também para ajudá-los no desenvolvimento pessoal e interpessoal e de todas as formas de vocês, tá bom? Nós temos ainda alguns minutinhos. Alguém me fez uma pergunta sobre livros. Eu tenho, indica algum livro para desenvolver essas qualidades? Aí tem vários. Eu indico um livro muito bom que eu gosto bastante dele, que ele se chama Mindset, tá bom? Que é da Carol Dweck. Ele é muito bom, é um livro que ele é muito lido, mas ele realmente vai fazer um apanhado sobre essa questão das crenças, né, também, que é muito importante. E aí tem vários outros também que eu poderia indicar, tá bom? Tem esse do Mindset, tem outros também que você pode procurar também, os livros do Daniel Goleman também, que é sobre inteligência emocional. Existem vídeos no YouTube que você pode procurar, que você coloca lá sobre os conceitos da inteligência emocional, de como desenvolver, e você pode também absorver esse conteúdo, tá bom? Outro livro também que eu indico demais é o livro de comunicação não violenta, para te ensinar realmente também a como se relacionar. Nós vamos ter em breve uma live que vai abordar esse conceito com a Luana, que tá até aqui na live, que já mandou aí um tchau, né, um oi. E eu quero te incentivar realmente a fazer parte disso, porque é extremamente importante essa leitura e esse autodesenvolvimento por meio dessas literaturas, tá bom? E assim, gente, queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Queria agradecer, né, e as mensagens de vocês, energia positiva, né? Queria agradecer demais todos vocês aí pela presença. Eu espero de verdade, né, a minha intenção positiva com essa live e a construção dela, eu construí ela realmente para conversar com vocês sobre isso, tenha sido de valia, porque o nosso principal propósito é que essas informações elas gerem resultados para a vida de vocês. E são dinâmicas que, assim, elas fazem parte do nosso desenvolvimento, da nossa rotina. Eu não trouxe nada aqui que fosse fora da realidade, né? O que nós vivenciamos mesmo, né? Então, assim, eu incentivo vocês a assistirem a live novamente, a buscarem esses materiais, né? Alguns livros que eu indiquei, alguns vídeos, alguns livros sobre essa temática, para que vocês possam absorver melhor esse conteúdo e para que isso gere resultados e mudança na vida de vocês. E não esqueçam de mandar aí mensagem pra gente dizendo como é que tá sendo essa trajetória, porque nós temos total interesse de auxiliá-los nessa jornada, ok? Gente, obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo ok? Todo mundo compreendeu o assunto? Espero que tenha sido bem relevante para vocês, tá bom, gente? E nós nos encontramos aí nas próximas lives, tá bom? Acompanhe as redes sociais do IEL, nós estamos sempre com soluções diferenciadas para atender essas necessidades, né, de desenvolvimento de vocês, tá bom? Ainda lançaremos várias outras. Então, beijo grande para vocês, sucesso e contem conosco, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau!